de agora, aula 67, aula 68, exponenciais, potência de expoente real. Então, quando trata-se de expoente real, significa que ele está considerando que existem todos os tipos de expoentes, certo? Dos números reais, que estão dentro dos números reais. Então, para nós conversarmos um pouquinho aqui, o professor escolheu aqui uma ideia mais básica. Vamos, como nós estamos falando sobre expoentes, então nós temos o seguinte, ó. O que é um expoente? Um expoente é um número elevado a x. Por exemplo, o número b elevado a x, e isso tem um valor qualquer, ou seja, um resultado, certo? Tem um resultado. Então, b elevado a x é igual a 8. Então, eu tenho inúmeros valores para b e para x, que vai dar exatamente 8. Se eu falar que esse b vale 2, ó, se o b vale 2, então eu tenho que 2 elevado a x é igual a 8. Então, eu tenho agora uma equaçãozinha aqui para me resolver, certo? Nessa equação, eu preciso achar uma base que seja igual a essa. Então, eu vou transformar o 8. Eu pego o 8 aqui e eu faço a fatoração dele. 8 para 2 dá 4, para 2 dá 2, para 2 dá 1. Bom? Vai ficar 12 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Ou seja, ficou 2 elevado a 3. Então, eu tenho que 2x é igual a 8. No lugar desse 8 aqui, eu posso colocar 2 elevado a 3. Então, vai ficar 2 elevado a x. Deixa eu só voltar aqui. 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 3. Tá? Que é o nosso 8 que a gente acabou de encontrar aqui. Ou seja, se você cancela esse 2 com esse 2, você tem x é igual a 3. Tá? Propriedade matemática, você pode fazer isso, dá sempre certo, é bem legal. Então, essa parte mais básica da nossa introdução. Se você tiver um expoente negativo, ou seja, se esse seu valor de x for menos x, então você teria o inverso desse valor. B elevado a x é igual a 1 sobre 8. Olha, 1 sobre 8 é o inverso de 8. Então, ao invés aqui de ficar 2, ó, então aqui você vai ter a base que é 2, então vai ser 2 elevado a x é igual a 1 sobre 8. 2 elevado a 3 a gente já sabe que é 8. Mas o que eu faço para dar 1 sobre 8, professor? Você inverte o sinal. Então, no lugar do x ali vai ficar menos 3. Então, vai ser 2 elevado a menos 3 é igual, ó, a 1 sobre 8. Deixa o professor reescrever isso aqui, então. Vou escrever da mesma forma que eu escrevi o de cima ali. Então, se eu tenho aqui 2 elevado a x, eu posso ter também 2 elevado a menos 3. Opa, por que menos 3? Porque era de baixo, ó. Eu apenas inverti. E quando você inverte, você troca o sinal. Então, aqui você tem x igual a menos 3. Bom, x é menos 3. Então, observe que são algumas ideias matemáticas que a gente já conhece, só estamos agora aplicando elas no contexto que nós estamos aqui estudando. Então, expoente racional. O professor passou para você aqui. Vou te mostrar aqui como que isso ficaria e como que fica legal para a gente pensar sobre este assunto. Expoente racional. Então, aqui o professor colocou aqui para vocês um expoente racional, e nesse expoente racional aqui, a gente considera exatamente as raízes, a gente considera os expoentes fracionários, né? Por isso que a gente chama de expoente racional. Então, a expressão A
elevado a m sobre n é uma potência cuja base A é um número real positivo. E esse m sobre n é um número racional. Tá bom? É um número racional. mn são números inteiros e positivos. Então, m sobre n é um número racional e ele é inteiro positivo. Tá? Se ele for inteiro positivo, então eu tenho certas coisas que acontecem com esse meu expoente. Deixa eu mostrar aqui um exemplo interessante para vocês. Exemplo A, B e C. Deixa eu ver se eu limpo essa tela antes de colocar o exemplo. Olha aqui que interessante esses expoentes que a gente traz aqui como informação para vocês. Toda vez que aparece uma fração, você lembra logo da raiz, tá? Então, vou colocar o exemplo aqui na frente, ó. Raiz do número 100. Raiz quadrada do número 100 é 10. Professor, por que a raiz quadrada do número 100 é 10? Observe aqui, ó. Como que eu posso reescrever o número 100? Eu posso escrever ele assim, ó. 100 elevado a 1 sobre 2. Então, raiz de 100 é 100 elevado a 1 sobre 2. Tá? Porque aqui é o quadrado. Observe que esse 100 aqui é 10 ao quadrado. Então, eu posso reescrever ele assim, ó. 10 ao quadrado elevado a 1 sobre 2. Como eu tenho aqui uma multiplicação de exponenciais aqui, ó, tá? Deixa eu colocar esse 1 sobre 2 aqui, ó. 1 sobre 2. Eu tenho aqui uma multiplicação de exponenciais, ou seja, eu tenho o número 1 aqui embaixo que não aparece, mas fica 2 vezes 1, 1 vezes 2 aqui. Ou seja, eu tenho 2 sobre 2 aqui. Ou, terminando aqui, eu tenho 10, 2 sobre 2 é exatamente 1. 2 dividido para 2 é exatamente 1. Então, eu tenho isso aqui, ó. 2, que multiplica 1 sobre 2. Aqui tem o número 1, então fica 2 vezes 1, que é 2. E 1 vezes 2, que é 2. 2 sobre 2 é exatamente 1. Tá? Então, eu tenho aqui o valor 10. Ou seja, a raiz quadrada de 100 é 10 porque eu tenho exatamente essa potenciação aqui sendo dividida. Então, eu posso reescrever qualquer um dos termos. Eu posso colocar assim, ó. Raiz cúbica de 8. E o que é essa raiz cúbica de 8? Raiz cúbica de 8 é 8 elevado, aqui dentro tem o número 1, tá certo? Ó, não aparece, ó, 1 sobre 3. Ó, o cubo aqui, ó, ficou assim, ó, 1 sobre 3. Como 8 é 2 elevado a 3, então eu posso escrever 2 elevado a 3 elevado a 1 sobre 3. Novamente, a mesma propriedade, multiplico 3 vezes 1, e aqui embaixo tem o número 1, 1 vezes 3. Então, eu vou ter 2 elevado a 1, que é exatamente 2. Tá? Então, a raiz cúbica de 8 é exatamente 2, por quê? Porque a propriedade matemática que me diz que é da radiciação, eu posso transformar em uma exponenciação, e essa exponenciação vai me dar o resultado 2. Aqui, da mesma forma, o professor colocou aqui 3 exemplos para você. Primeiro exemplo A, 64 elevado a 2 terços. O que é esse 2 terços? Raiz cúbica de 64 ao quadrado. Então, esse 4 ao cubo vezes 2 vai dar, 3 vezes 2 vai dar 6, certo? E 6 dividido para 3 vai ser exatamente 2, ou seja, vai dar 4 ao quadrado aqui, ó. Tá? Então, 3 vezes 2 que vai dar 6, ou seja, então isso aqui vai ficar 4 elevado a 6. Aí, quando você vai passar para fora, você vai dividir ele aqui, ó. Novamente, aqui é a mesma ideia, só que aqui o sinal está negativo. Quando o sinal do expoente é negativo, significa que ele é do membro inferior, ou seja, do outro membro. Se tiver negativo embaixo, ele é do superior, certo? E aqui é a mesma ideia que se segue ali em cima, ó. 729 é 9 ao cubo,
3 vezes 2 é 6, e 6 dividido para 3 é 2, então ficou 9 ao quadrado. Esse 0,4, ou seja, quando aparece um expoente assim, ó, entre 0 e 1, você tem que transformar ele. Então, o que é o 0,4, professor? É bem simples, ó, é 2 dividido para 5, porque 20 para 5 é 4, então aqui é 0,4, então ficou 2 para 5. E 2 para 5 você coloca lá, raiz cúbica, ou raiz quinta de 243 ao quadrado. 243 é 3 à quinta, 5 vezes 2 é 10, 10 dividido para 5 dá 2, ou seja, então deu só 3 ao quadrado aqui, ó. 3 ao quadrado é 9. Então aqui foram 3 exemplos para vocês pensarem um pouquinho a respeito do dessa nossa aula, certo? Vamos falar um pouquinho sobre o que nossa apostila traz aqui para a gente. E uma das coisas mais interessantes que a gente tem aqui é o conceito geral. Deixa o professor pegar aqui o conceito geral para vocês, para a gente dar uma olhada aqui nesse nosso passo a passo. Conceito geral. Estamos encerrando a nossa aula, tá? Deixa o professor limpar aqui. Aqui. Beleza. Então, esse aqui é o nosso conceito geral, que nosso livro traz aqui. Algumas propriedades. Então, tem o exemplo e tem a propriedade. O exemplo é a propriedade. Bom? Todo número elevado a zero é igual a 1, por quê? O professor sempre gosta de colocar aqui algo bem simples. O que você sabe que é o número 1? O número 1 você pode escrever ele assim, ó. 1000 sobre 1000. E o que é o número 1000? O número 1000 é 10 elevado ao cubo. Então, você tem 10 elevado ao cubo com 10 elevado ao cubo embaixo. Propriedade matemática. Quando você troca esse de baixo para cima, você troca o sinal dele. Então, você pode escrever ele assim, ó. 10 ao cubo e multiplica 10 a menos 3. Outra propriedade da potenciação. Bases iguais, conserva a base, soma os expoentes. 3 com menos 3, 0. Então, por que 10 elevado a 0 é 1? Porque é uma divisão de bases iguais, tá? Então, trata-se de uma divisão de bases ou de números, deixa eu só para eu escrever números aqui, de números iguais. Divisão de números iguais. Beleza? Aí tem outras propriedades, essa aqui nós já tratamos, essa também, essa aqui também. Essa última aqui é bem interessante. Quando você tem algo assim, ó, 3 sobre 2 elevado ao cubo, é a mesma coisa que você tivesse 3 elevado ao cubo sobre 2 elevado ao cubo, tá? Você pode separar ele assim, ou você pode juntar ele assim. Bom, vamos ao nosso primeiro problema, então. Página 172. Pedir aqui para o Davi. Davi, faça a leitura, professor. Ou alguém, por favor, ajude. Desculpa aqui. Olá. Alguém? Eu leio, professor, eu leio. É Pode questão 1, né? Isso, a questão 1. Sendo P igual a 2 elevado a 2016, obtenha. Eu falei as alternativas ou você tá bom? Pode ler. A. O sucessor de P, o dobro de P
o quadrado de P, a metade de P e a raiz quadrada de P. Então tá. Na letra A ele diz o sucessor de P. Ele fala que esse P ele é 2 elevado a 2016. Isso ele já fala de propósito, né? De propósito, isso aqui. O sucessor desse cara aqui, então lembre-se sempre o seguinte, ó. Tu tem 2 elevado a 0, o próximo. 2 elevado a 1, depois 2 elevado a 2, depois 2 elevado a 3, ó, tá vendo? Tá? Então são esses termos aqui. O que aconteceu para você sair do 0 para o 1? Você somou 1, ó, você fez mais um aqui, ó. E daqui para cá, mais um de novo. E daqui para cá, mais um de novo. Então, se a letra A ele quer o sucessor, então ele quer quem? Ele quer 2 elevado a 2016 mais 1. Tá? Então, esse aqui é o nosso sucessor. Beleza? Ó, dá o exemplo aqui e tá o valor aqui. Bem simples mesmo. Agora, ele quer o dobro. 2 mais 1. Agora ele quer o dobro. Então, observe aqui, ó. Se você chegar 2 elevado a 0 é 1. 2 elevado a 1 é 2. 2 elevado a 2 é 4. 2 elevado a 3 é 8. Então aqui eu estou dobrando, ó. Tá? Estou dobrando. Então, é o dobro e assim sucessivamente. Então aqui na letra B, o que ele está querendo? Ele quer o dobro. O dobro de 2016, ó, olha que interessante. O dobro de 2016 é 2 elevado a 2016 é 2 elevado a 2017. Porque, ó, o dobro de 2 ao quadrado é o dobro, é 2 ao cubo. Tá certo? O dobro é exatamente 2 ao cubo. Deixa eu apagar aqui. 2 ao cubo. Bom? Então é exatamente essa ideia aqui que a gente tem como sendo o valor do dobro. Porque 2 ao quadrado é 4. E o dobro aqui vai dar 8. Certo? 8. Então aqui, se você tem 2 elevado a 2016, então o dobro de 2 elevado a 2016 vai ser 2 que multiplica 2 elevado a 2016. Como esse primeiro 2 tem um número 1 aqui que não aparece, então vai ser 2 elevado a 2017. Bom? É bem simples. Algo bem rapidinho, bem fácil. Letra C. O quadrado. O quadrado desse termo. O quadrado é bem fácil também. Vamos colocar ele aqui. O quadrado. O quadrado desse carinha aqui, ele pensa aqui comigo. Ó. Deixa o professor apagar aqui esses termos aqui que já foram. Se você quiser o quadrado de alguma coisa, então você vai levar ele ao quadrado. Ou seja, você tem o número 2, você leva ele ao quadrado. O que é levar ao quadrado? Vai ficar ele, vai ficar 2 vezes 2. Ou seja, vai dar 4. Certo? Aqui o quadrado a gente vai usar a mesma estratégia. A gente já tinha o 2 elevado a 2016. Então, eu tenho 2 elevado a 2016. E eu vou elevar ele ao quadrado aqui, ó. Elevado ao quadrado.
Quando você leva ao quadrado, você tem ele multiplicado por ele mesmo, ou seja, então você vai ter 2 elevado a 2016 multiplicado por 2 elevado a 2016. Bases iguais, conserva a base, soma os expoentes lá em cima. Então você vai ter o seguinte, você vai ter 2, conserva a base, soma os expoentes, 2016 mais 2016, que vai dar 4.032. Então 2 elevado a 4.032. Tá? Então, isso daqui é o quadrado desse termo. Bom? E letra D, metade. Analogamente, ou seja, o jeito que a gente fez o quadrado, a gente vai fazer em relação a esse valor aqui. A gente quer exatamente a metade. Se aqui você teve o dobro, você somou mais 1, a metade você vai dividir, né, por 2. Então, vamos colocar aqui, metade. Metade de 2 elevado a 2016 é 2 elevado a 2016 dividido para 2. Quando você faz isso, você tem o quê? Você tem 2 elevado a 2016 que multiplica 2 elevado a menos 1. O 2 estava aqui embaixo, subiu com o sinal trocado. Então, você vai ter 2 elevado a 2015. 2 elevado a 2016 menos 1. Ou seja, 2 elevado a 2015. Último aqui para a gente encerrar. Letra E. Raiz quadrada de P. Então, quanto que é a raiz quadrada? Vamos colocar aqui. A raiz quadrada de 2 elevado a 2016, vamos colocar aqui dentro da raiz. Lembrando que a raiz é o quadrado aqui, ó. A gente já viu isso. Então, deixa eu colocar aqui para você. A raiz do número 25 aqui é o quadrado. Por que a raiz do número 25 aqui é o quadrado? Porque você faz assim, ó. Raiz quadrada de 5 ao quadrado. Ou seja, o que é 5 ao quadrado? É 25. Então, você acaba cancelando a raiz com o expoente, ó, e deixa só 5 do lado de fora. É assim que você faz. O professor, e se aqui no lugar desse expoente fosse um 4? Então, você dividiria, ó, metade, 4 dividido para 2 daria 2 aqui em cima. Ah, professor, e se fosse um 8 aqui? 8 dividido para 2 daria um 4 aqui em cima. Tá bom? Ou seja, você sempre vai dividir o expoente que está dentro pelo número do radicando que está aqui fora. Então, aqui é a mesma ideia. Você tem 2016 dividido para 2 vai dar metade. Vai dar 1008. Tá? Ou seja, você pode reescrever assim, ó. 2 elevado a 2016, desculpa aqui, elevado a 2016 sobre 2. Isso é igual a 2 elevado a 1008. Beleza? Ok. Ok.